Bem, então muito bem-vindos à apresentação. O meu objetivo hoje aqui é explicar-vos o que é o Odoo e dar-vos as informações necessárias para que vocês possam avaliar se é a solução mais correta para um projeto que vocês tenham. Portanto, primeiro, uma pequena introdução minha. Eu trabalho no IT da Securitas, em Portugal, que não tem nada a ver com informática, portanto é segurança, negócio de segurança e vigilância humana, e usamos internamente o Odoo para uma série de aplicações. Implementamos uma série de processos no Odoo. Entretanto, eu tenho estado ativamente envolvido na comunidade do Odoo, e desde o mês passado sou membro do board da Odoo Community Association, que eu aproveito para representar hoje, porque é um excelente recurso, mesmo para quem esteja a começar ou para quem queira entrar mesmo no mundo do Odoo, tem muitos recursos que podem facilitar imenso essa viagem. Recentemente sou também partner mais como advisor de um dos parceiros mais importantes do Odoo, de um implementador de Odoo, que é a Think Open Solutions, e nas horas vagas ainda consegui escrever um par de livros sobre o Odoo que podem ajudar bastante também os iniciantes a entrar na plataforma. Pronto, se quiserem depois mais tarde saber mais sobre a OCA, a OCA é uma Odoo Community Association, é uma associação sem fins lucrativos, baseada na Suíça, que tem como missão promover o uso do Odoo e proporcionar ferramentas para o desenvolvimento colaborativo de funcionalidades e de novas aplicações com fiáveis e de alta qualidade. Bom, a nossa agenda para hoje divide em 4 pontos. Vamos começar por explicar o que é o Odoo, para que é que serve. Depois vou tentar dar-vos algumas informações que permitam avaliar se é um bom fit para os vossos use cases. Vou entrar também um pouco mais nos pormenores técnicos, como é que é o look and feel disto na parte técnica, na parte de programação, qual é o aspecto de trabalhar em development com o Odoo, e finalmente uma série de apontadores que, se estiverem interessados em ir mais fundo, que vos podem ajudar. Pronto, então o que é o Odoo? O Odoo é uma framework para desenvolver aplicações de negócio e websites. Porque quando eu digo aplicações de negócio, eu estou a pensar naquele tipo de aplicação que é muito intensivo em CRUD. Portanto, nós temos formulários, temos que editar, criar, alterar, temos processos por trás. Por exemplo, é preciso submeter um pedido, é preciso ter uma aprovação. Portanto, todo este tipo de funcionalidades que são use cases típicos em organizações e em empresas. O Odoo é uma framework que está muito vocacionada para esse tipo de aplicações. E tem alguns highlights em termos de plataforma que diferenciam, é que tem muitas features out of the box, muitas aplicações disponíveis, já vou mostrar um pouco mais. Este é provavelmente o key selling point, é que é muito extensível, e é o grande benefício de trabalhar com o Odoo, é a extensibilidade. Eu vou explicar um pouco em pormenor. Muito importante também é open source, portanto vocês podem usar isto free of charge, é descarregar do GitHub e começar a usar. Apesar de ter um negócio comercial por trás, a empresa que o fabrica é uma empresa comercial, que visa o lucro, claro. E é também uma excelente plataforma de desenvolvimento rápido de aplicações. Portanto, hoje em dia, o Odoo consegue rivalizar algo como o OutSystems, por exemplo. Muito bem, em termos de scope de aplicações, portanto, o Odoo tem uma plataforma, que é o core, e por cima tem um conjunto de aplicações que podemos instalar e correr. Pensem no Odoo como se fosse o sistema operativo do vosso telefone e depois nós podemos instalar e correr as aplicações que quisermos dentro do nosso telefone. É um pouco semelhante, mas na cloud, num servidor da cloud. Out of the box traz aplicações que cobrem todo o espectro de um ERP, desde o CRM, gestão de contactos, faturação, vendas, manufacturing, tem módulos recursos humanos, candidaturas, cobre todo o espectro. E
Para além disto, em termos de community, o Odoo tem uma App Store onde existem largas centenas de aplicações disponíveis, tanto free como paid. Portanto, também existe aqui um modelo de negócio de criar aplicações para venda através de uma App Store. Se fizerem um comparativo com os smartphones, é algo semelhante, mas para business applications. Muito bem. O que é que nós temos mais no Odoo? Temos duas vertentes principais. Temos um front-end, uma web framework destinada a websites, que inclui features como blogs, tem um motor de blogs, tem um CMS, tem também e-commerce incluído, que pode estar integrado com a parte back-end, como stocks, etc. E temos depois um back-end, que é uma componente de user interface mais clássica que se vê em aplicações de negócio, mas que tem um conjunto de widgets muito rico e que é muito rápido de implementar aplicações com estes widgets. Por exemplo, este é muito interessante, que é o Kanban View, em que nós indica-nos um processo com passos em que os documentos começam do lado esquerdo e vão caminhando até ao lado direito até estarem completos. E funciona com drag and drop. Nós temos de arrastar um documento para a próxima coluna. E claro que tem as lists, os forms, tem menus, tem todo este tipo de funcionalidade. Isto é full web, totalmente web. É um cliente web, portanto pode correr em qualquer computador ou mesmo em smartphones. Com isto, dou-vos um pouco uma ideia do que é que se pode fazer com o Odoo. E a pergunta seguinte é, bom, mas o Odoo será adequado ao meu caso particular? Portanto, depende, não é? Depende de uma série de fatores. Então eu pensei aqui uma checklist de coisas que deveríamos avaliar antes de saltar para a plataforma e selecionar se realmente é o melhor para nós. Então, em primeiro lugar, convém perceber bem quais são os pontos fortes da plataforma. Isso é importante, porque os pontos fortes podem alavancar bastante a nossa ideia se estiverem alinhados com a nossa ideia. Segundo é ver a tecnologia que está por trás. Se eu estou familiar com aquela tecnologia ou se estou confortável com aquela tecnologia. Depois, a questão das licenças é muito importante. É open source, há várias licenças. Eu falei que há aqui uma mistura de modelo comercial com modelo free open source. Como é que isto funciona? Isto é importante perceber. O que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer com o produto. Depois é a curva de aprendizagem, que é algo também que é muito relevante para quem começa com uma framework. O Project Governance é quem é que está por trás disto, isto é ativo, será que eu invisto tempo e de hoje para amanhã isto desaparece e já ninguém está a trabalhar na plataforma? É um ponto importante. Depois a comunidade, eu tenho suporte lá fora, existem sítios onde eu posso fazer perguntas e vão-me ajudar. Isto é outro ponto também muito importante. E tenho aqui um último, quais são aqui os pontos negros da plataforma? Todos os projetos de software e open source, há coisas que não estão tão bem, quais são esses pontos negros? E eu vou tentar cobrir aqui um pouco todas estas áreas. Se me falhar alguma, podem-me fazer perguntas no final à vontade. Mas eu não me lembrei mais de nenhuma, mas acho que já é uma lista bastante interessante. Portanto, isto é o que devem estar a pensar neste momento. Oh não, outra framework, mais uma. E ainda por cima, esta framework parece-me pesadíssima. Isto, afinal de contas, nós queremos lightweight frameworks, não é? Queremos coisas leves, que não nos comprometam muito no futuro. Hoje em dia, as frameworks mais pesadas estão um bocado mal vistas. E porquê? Porque é que as lightweight frameworks são mais bem vistas? Isso tem uma explicação. E eu fui pensar um pouco no assunto, e isto é a curva de utilização de produtividade de uma framework. Portanto, nós temos uma parte bastante difícil no princípio, somos pouco produtivos, temos que aprender. Quanto pior for a curva de aprendizagem, pior, não é? Até nos tornarmos produtivos. Depois temos um período em que realmente já engrenamos no sistema e é extremamente produtivo, é onde tiramos o máximo de benefício, mas a certo ponto, no nosso segundo projeto, terceiro projeto, quando começamos a querer algo um pouco mais complicado, a framework começa a ser um obstáculo, porque começamos a lutar contra a forma de como funciona a framework. E é por isso que nós não queremos, normalmente, frameworks muito pesadas, porque as frameworks simples são menos opinativas, deixam-nos mais coisas para fazer,
Portanto, aqui a curva de produtividade não é tão elevada, mas depois também não tem tantos obstáculos mais à frente. E este é o motivo. De facto, o Odoo é uma framework um pouco mais pesada, mas na minha opinião, a key feature do Odoo compensa mitiga bastante este risco que temos cá em cima na curva. E qual é essa capacidade? É a capacidade de extensibilidade. O Odoo é extensível by design, foi pensado de forma a ser extensível. E nós conseguimos modificar ou acrescentar features em qualquer uma das camadas de funcionalidade. Eu já vou mostrar um diagrama com a arquitetura lógica, mas nós temos os models, que é aquilo que está por cima das nossas tabelas das bases de dados, basicamente. As moradas é um model, uma sale order é um model, um carro de uma frota é um model onde se armazena informação. Temos a lógica, que funciona em cima deste model, aqui pensando um bocadinho object-oriented. Temos as views, que são aqueles ecrãs, os forms, etc. Tudo isto é extensível. Eu posso alterar, estender e funciona numa forma de layers, capas, que se assentam em cima de umas outras. Portanto, eu nunca altero diretamente o objeto que está por baixo. Eu faço uma herança e digo, altera, naquele ponto faz esta alteração. Portanto, funciona desta maneira. Isso permite a composição complexa de aplicações em camadas. E isto funciona muito bem e é o motivo pelo qual existem tantos módulos disponíveis na App Store. Muitos não são aplicações em si, são pequenas features que são adicionadas a aplicações existentes. Em termos da aprendizagem, hoje em dia o landscape eu diria que é bastante sorridente, muito mais do que quando eu comecei há uns anos atrás. A documentação oficial é bastante competente, está bem feita, está bem estruturada. Isto é o site da documentação oficial. Eu, entretanto, envolvi-me mais e sou o autor destes dois livros, autor de um coautor, e que o feedback que eu tenho, não sou eu que o digo, é quem o diz, é que ajudam bastante, simplificam bastante a introdução na aplicação. Portanto, em termos de learning curve, há bastante material. Em termos de licenças, como é que funciona o licenciamento? Neste momento, o core é um Lesser GPL. Um Lesser GPL é uma licença que é commercial friendly. É possível implementar aplicações proprietárias por cima de uma licença LGPL. Portanto, é possível que vocês criarem a vossa própria aplicação, por exemplo, para um vertical, para uma área de mercado, um nicho de mercado específico e venderem-na no mercado, na App Store ou diretamente aos clientes. Não há conflito de licenças. Por outro lado, historicamente, o Odoo vem de um open source mais hardcore, entretanto, aliviaram um bocadinho isso, porque tem que fazer dinheiro de alguma forma. E tem um Enterprise Edition e o Community Edition. A própria Odoo vende licenças do Enterprise Edition e tem o Community Edition, que é aquele que nós podemos usar para fazer as nossas aplicações à vontade. E aí podemos desenvolver aplicações em cima em AGPL, na OCA. As aplicações estão todas disponibilizadas, são todas em AGPL, porque as pessoas, o objetivo é, se alguém melhorar a minha aplicação, eu quero que ela ponha lá o código de volta com melhoria. O meu objetivo ao publicar uma aplicação é que outros lhe façam melhorias e eu beneficio com essas melhorias. Portanto, o LGPL aí não faz sentido o AGPL. Mas a mensagem no final é que ambos os modelos de negócio são compatíveis, são possíveis e fazem parte do ecossistema. Podem vender aplicações em Floss ou podem ter aplicações em proprietário por cima do core, sem problemas. O tech stack, aqui estamos Python do lado de programação e PostgreSQL só do lado da base de dados. Isto pode ser um problema para muita gente, talvez não. O que vos posso dizer é que ambos são tecnologias muito fiáveis e maduras. Portanto, o Python nasceu nos anos 90 e o Postgres ainda vem do Ingres do princípio dos anos 80. E hoje em dia houve-se muitos case studies, muitas histórias de empresas que estão a abandonar o Oracle e a ir para PostgreSQL. Por que não MySQL? Porque em aplicações mais avançadas, em que o locking é muito importante, usam-se features específicas do Postgres. Portanto, o Odoo tem por trás, permite instalar um ERP em cima e num ERP é muito importante a parte transacional.
e por isso, e como há features fortes no Postgres para garantir a fiabilidade das transações, é preferível, foram escolher um Postgres e foi uma opção de desenho. Muito bem. Mais, o estado do ecossistema. Aqui como é que funciona, para vos explicar. No centro do Odoo, o Odoo é produzido por uma empresa na Bélgica que é for profit, que tem por trás capital de risco investido, portanto tem que fazer dinheiro e que faz dinheiro como? Faz dinheiro através da sua Enterprise Edition, que vende às corporações, faz dinheiro através são os Enterprise Contracts, faz dinheiro através da sua oferta SaaS online, portanto vocês podem ir ao site deles e começar uma instância para fazer CRM. E depois, conforme o número de utilizadores, pagam um FII por mês, um negócio SaaS. E faz também negócio de partnerships, portanto as pessoas que querem ser anunciadas, aceitas como partners oficiais, pagam um FII por ano para aparecerem no website. Portanto, há aqui também uma rede de distribuidores, de revendedores, de integradores associadas à Odoo, e é por aí que eles fazem dinheiro. Já vos falei um pouco que tem a licença do Core LGPL é amigável para aplicações comerciais, proprietárias. E temos também do outro lado do open source, uma comunidade muito forte e muito ativa, liderada pela Odoo Community Association. Para terem uma ideia, a Odoo Community Association tem no GitHub mais de 100 repositórios organizados por temas, desde logística, localizações. Portanto, temos a localização portuguesa, espanhola, francesa, alemã, da Etiópia, chinesa, da Nova Zelândia. Tem centenas não são, mas são largas dezenas, mais de 100 repositórios ativamente mantidos com dezenas de pull requests por dia. É mesmo enorme. O volume de atividade é enorme. Como? Se quiser ter apoio técnico, que é da comunidade, da própria Odoo. Existe uma comunidade enorme de empresas que são integradores e até freelancers dedicados a isto. Portanto, é possível, facilmente consegue-se encontrar, e algumas empresas seguem esse modelo. Há empresas que são consultores funcionais, conhecem as aplicações que existem e quando há custom development, pedem a alguém, ou na Índia, na China, na Europa de Leste, ou em Portugal, noutros sítios, ou no próprio país. Portanto, existe uma comunidade muito forte e é possível ir a uma mailing list. Eu preciso de uma pessoa para tal e tal serviço e encontrar developers para isso. Se não formos developers, podemos recorrer, porque a comunidade é bastante vasta. Penso que essa era a pergunta, se podia encontrar Sim. É o Enterprise Contract. Portanto, você pode instalar o Community Edition para experimentar e depois fazer upgrade para o Enterprise Contract. O objetivo deles é esse, portanto, eles têm um freemium, tem um free e pode fazer o upgrade para o Enterprise. E eles ganham dinheiro por aí. Ou então para o Online SaaS, que é o preferido, porque não tem custo de instalação local e é muito mais simples. O online também tem um plano free, que é, se usarmos só uma aplicação na instância, é free para o número ilimitado de utilizadores, mas a partir do momento que instalamos a segunda já começamos a pagar por número de utilizador, deixa de ser free. Portanto, eu posso instalar, sei lá, um blog, que é uma aplicação, é o blog, e ter um site com um blog completamente free na plataforma deles. Quais são aqui as armadilhas que temos de ter em atenção no Odoo? Uma é que a evolução do produto é fortemente controlada pelo editor. Portanto, estão abertos, é possível qualquer pessoa da comunidade fazer pull requests e pedir alterações, mas é altamente controlado, não é Community-Driven Development, é Enterprise-Driven Development. E isto é uma pequena diferença e há pessoas que vêm são hardcore open sources e não gostam deste modelo. Por outro lado, eles têm feito um trabalho excelente e em cada versão o produto tem funcionalidades significativamente melhores.
E em segundo ponto, é um segundo ponto que tem em major versions, que sempre que é uma major version é released, nas aplicações muda a estrutura, melhoram, e é preciso fazer um processo de migração, que não é automático, eles não fornecem um processo automático de migração, só aos clientes com Enterprise Contract. Portanto, é outro selling point. Eu estou agora, ontem foi liberada a versão 10, eu estou na versão 9, quero migrar para a versão 10. O que eles respondem é: compre-nos os serviços de Enterprise e nós fazemos a sua migração incluída no contrato. É claro que nem toda a gente está disponível para o Enterprise Contract e por isso também existe um Open Upgrade, um projeto comunitário para fazer a migração de versões. É claro que está sempre um pouco mais atrás do oficial. Não terão já a migração para o 10 de certeza, porque à medida que os integradores vão começando a ter necessidade é que vão contribuindo para este projeto. Mas existe uma alternativa totalmente open source, não suportada pelo editor, obviamente. Portanto, isso aqui são 2 pontos a ter em conta ao entrar no Odoo. Muito bem, vamos entrar na terceira parte, como funciona. Vamos agora à parte mais... São developers, têm bons conhecimentos da área técnica, pronto. Talvez aqui vamos olhar como é que as coisas funcionam. Então eu fiz aqui um diagrama, em termos lógicos, os componentes internos como é que funcionam. Portanto, temos por baixo uma ORM, que está por cima da base de dados, portanto é o Object Relational Model, faz uma abstração sobre a base de dados, nós nunca fazemos ações diretamente sobre a base de dados, usamos sempre por intermédio o ORM, para escrever, para ler, para apagar registros e por aí por diante. E esta ORM tem tanto os models, a definição, no fundo, quais são as tabelas e os campos que a nossa base de dados tem, e a lógica. Portanto, tem métodos dentro de cada um destes objetos que, quando eu carrego um certo botão num formulário, faz qualquer coisa. Então, por cima tem a camada de views. E aqui temos o front-end, que são com templates em XML, que são parsed e depois produzem HTML para apresentar num website, como num Django, como numa série de outros de frameworks web. Tenho depois as views, que é um XML simplificado, que gera automaticamente views de back-end, em que nós só dizemos isto é um form com este e este campo, e ele automaticamente trata toda a funcionalidade de create, o CRUD, create, read, update, trata de toda essa funcionalidade, tem toda a funcionalidade de borla, só com uma pequena definição da view. E depois temos também um protocolo RPC, qualquer aplicação pode interagir com o Odoo remotamente. Temos 2 protocolos, o JSON RPC e o XML RPC, e podemos programar depois, usar com clientes em mobile, em desktop, podemos programar o que quisermos para interagir diretamente com o Odoo. Isto será não fornecido, portanto, aquela caixinha branca em cima. Do outro dois lados temos os dois tipos de user interface típicos. Portanto, um website, em que eu posso ainda programar web controllers com alguma lógica, portanto, é o que responde aos endpoints, portanto, se eu chamar a página localhost / hello, corre um controller que pode aplicar alguma lógica e depois mostrar um resultado. Portanto, isto também é muito comum às frameworks, por exemplo, em Python o Flask e o Bottle funcionam com uma mecânica deste género. É exatamente igual. E depois temos o Web Client, que é a implementação de um cliente, já foi em desktop, agora é só apenas web, e que nós temos uma série de widgets disponíveis, como listas, tipos de views, temos Kanban, como viram, forms, temos calendários, temos gráficos, temos pivot tables, temos todos esses form views disponíveis e widgets de datas, números, listas. Temos aqui um ambiente muito rico, que é muito fácil criar aplicações com aquele, desde que tenham aquele interface uniforme. Se quiserem sair desta caixa, temos o ambiente web, aí podem usar as bibliotecas JavaScript que vos apetecer, para fazerem, mas terão mais trabalho também. Agora, na minha opinião, aqui o grande valor acrescentado neste back-end simplifica muito o desenvolvimento de aplicações, porque se eu vou para a implementação mais pesada de features do outro lado, aí vou ter o mesmo trabalho que teria com qualquer outra framework. Não tenho grande valor acrescentado em usar o Odoo especificamente. Consigo fazer o mesmo, não estou limitado, mas, na minha opinião, perco uma boa parte do valor acrescentado. Ok? Então, vamos olhar como é que isto funciona por trás. Qual é o aspecto de trabalhar com a ORM? Este é um pequeno exemplo onde eu crio um model, são tasks,
e com dois campos. O campo name, que é um caractere, que é traduzível. O Odoo suporta multimoeda e multilíngua. E está traduzido em mais de 80 línguas. A tradução é comunitária. E tem um campo booleano, por exemplo. Podia ter também aqui referências para registros, foreign keys, registros de outras tabelas facilmente. Mas este é o aspecto. É muito parecido com o Django, se alguém conhece Django, é muito parecido com o Django. A lógica são métodos, portanto, este é um método que eu vou por trás de um botão. Quando carregar no botão, todos os registros que estiverem selecionados, se for num form é só um, numa lista posso selecionar N e aplicar a ação a esses N registros. Então, o self é um record set e para cada task dentro do record set vou trocar o valor da flag is done. Portanto, isto é um exemplo de lógica. E as views de back-end, como funcionam? Isto é um pequeno exemplo. São XML com um conjunto de tags que aceita. O mais usado é o field, portanto, neste caso tenho uma barra de header onde está um botão que vai chamar aquele método que eu mostrei há pouco e tenho os dois campos disponíveis no form. É só isto e tenho um form que permite editar, criar, tenho toda uma série de funcionalidades. Por isso, é também uma plataforma de aplicação, desenvolvimento rápido de aplicações, é muito rápido desenvolver aplicações. A complexidade da aplicação estará mais na lógica e na forma como as coisas interagem do que criar todo o modelo de dados básico, é extremamente simples. Embaixo, por razões históricas, chama-se uma tree, mas é a definição da lista. A lista estou a definir na lista, eu tenho o modo de forma e o modo de lista, quais são as colunas que me aparecem na lista. Tenho a definição. E tem uma pequena funcionalidade muito engraçada em que as linhas podem mudar de cor conforme uma expressão, o resultado de uma expressão. Portanto, os isDone aparecem grayed out. Do lado, Web Framework. Como é que funciona? Temos um controller, portanto, este controller está à escuta em hello, portanto, se eu puser o nome do site /hello, ele vai correr este código. E basicamente este código só faz uma coisa, faz o rendering do template chamado myAddon.hello. E o template está ali em baixo. Neste caso, não tem lógica nenhuma, mas existe um conjunto de diretivas que permitem fazer loops, portanto, são templates de rendering. Há N templates de rendering na net. Aqui é um baseado em XML, é específico, chama-se QWeb, foi desenvolvido por eles. E permite-vos tudo o que estariam à espera. Ciclos, condições e aí por diante. Portanto, é possível ter aqui o conteúdo dinamicamente, corre com um contexto, com um conjunto de dados, que são avaliados, disponíveis para avaliação dentro de expressões do template, e o template pode ser dinamicamente, ter expressões dinâmicas. Ok? Para a extensibilidade, como é que funciona a extensibilidade? Se eu quisesse acrescentar um campo àquele módulo que eu defini ali. Alguém desenvolveu um módulo e eu agora vou fazer uma extensão custom para mim ou específica para este cliente. Acrescentou ao campo, basta usar um atributo que é o inherit, dizer que esta classe herda tudo o que a outra está. Isto é in place, portanto ele vai pegar na outra e modificá-la in place, não vai criar uma cópia, vai estar a modificar o original. E acrescento, por acaso o exemplo não acrescentaria os campos que quisesse, por acaso eu estou aqui a pôr o isDone que já estava lá, mas pronto, poderia acrescentar ou modificar os campos existentes. Se eu redeclarar coisas aqui, eu posso modificar. Um campo que era opcional, posso pô-lo como required, por exemplo. Ok? E como é que, a nível do business logic, como é que eu faço a extensão? Através do mesmo mecanismo, portanto, dentro de um inherit, eu redefino o método e lá dentro há um momento onde eu chamo o código original, é através do super, isto é uma funcionalidade do Python. Mas tenho a oportunidade de antes fazer qualquer coisa e acrescentar o código que quiser e depois, pegando no resultado, de fazer mais qualquer coisa. Eu não implementei nada em particular, mas poderíamos fazer. E então eu consigo acrescentar, como se fosse uma camada a uma aplicação já existente, acrescentar features ou modificar o comportamento de features existentes. Isto a nível de Business Logic e Models. A nível das views, como funciona? As views são todas definidas em XML, quer as do back-end, quer as do front-end. E então, o óbvio em XML é usar XPath. E então, o exemplo de cima mostra-vos o XPath.
portanto, eu basicamente dou uma string que me vai localizar o ponto, o nó de extensão, e depois diz o que é que eu vou fazer. E eu posso acrescentar algo antes, algo depois, ou fazer um replace do que está lá. Portanto, eu posso dizer, procura o campo isDone e a seguir acrescenta-lhe este novo campo date deadline. Este date deadline é o que devia estar a ser acrescentado no slide anterior. O de baixo é uma sintaxe um bocadinho mais específica que o Odoo usa para fazer mais simples aquilo. Como isto é muito frequente, para situações mais complexas, às vezes temos que usar o XPath, mas o normal é procura-me este field e acrescenta-me um campo a seguir. Temos uma sintaxe muito mais simples. Damos indicação field com o name isDone e o position diz-me isto é uma chave de busca e a seguir, antes do isDone, acrescenta-lhe o date deadline. Portanto, estas duas expressões fazem exatamente o mesmo. A segunda é uma versão simplificada que está disponível e é muito mais legível. Portanto, eu posso modificar qualquer view existente sem tocar no código original, em camadas. O Odoo, em runtime, resolve todas estas camadas, produz um XML final e é o que é usado para apresentar. Isto é eficiente porque depois é cached. Portanto, não tem que fazer isto sempre, só da primeira vez que arranca com aquele form. Muito bem. Finalizar apontadores para explorarem, para avaliarem mais ou para aprender um pouco mais. Tem um site oficial em odoo.com, onde até podem, inclusive, criar vocês próprios uma free instance com uma aplicação. Se criarem uma aplicação é free, pelo tempo que quiserem, pelos utilizadores que quiserem. Se criarem mais do que uma, o período totalmente free é de 15 dias, salvo erro, e depois a partir daí teriam que aderir ao Enterprise. Mas é mais que suficiente para experimentar e para brincar e para ver o que é que, do ponto de vista do utilizador, o que é que está out of the box. Como developers isso não deve chegar, devem querer instalar em local, não é? Apps.odoo.com podem explorar que tipo de funcionalidades é que existem, podem fazer Existem também dois tipos de módulos, existem módulos que acrescentam funcionalidades, existem módulos que acrescentam temas, portanto há muitos temas à venda, como por exemplo no WordPress ou no Drupal ou algo do género, portanto existe também um mercado de themes à venda, existem designers a fazer themes comerciais para o Odoo. A documentação oficial está naquele endereço. O nightlyodoo.com tem as builds, tem exes para instalar em Windows, pronto a instalar, tem packages para Debian e para CentOS disponíveis. Se não se quiser dar o trabalho de instalar from source, só para rodar um bocadinho no computador e experimentar em local. O código-fonte da Community Edition está todo no GitHub. E depois, muito importante, recomendo lerem também o odoocommunity.org, porque tem lá um conjunto de apontadores adicionais de como colaborar, documentação adicional, portanto pode ser interessante. Visitem o site, os repositórios da OCA, para terem uma noção do volume que aquilo tem, é mind-blowing, é ingerível, uma pessoa não consegue acompanhar tudo o que está a acontecer em todo lado, que é o scope é enormíssimo e ninguém é especialista em tudo. Como vos disse, cobre tudo com RP, cobre e mais alguma coisa. E finalmente, deixo-vos o apontador do site oficial do meu livro, portanto eu sou autor deste livro e eu tenho lá um capítulo gratuito que mostra como desenhar a vossa primeira aplicação, está para download, e que está alojado no plano free do Odoo, por isso eu consegui aquele endereço, essentials.odoo.com. Não tem nada a ver diretamente com o Odoo, é porque está alojado no site deles. Portanto, usei a aplicação website para colocar o site promocional do livro. Pronto, se gostarem, se quiserem investigar, ajuda muito na aprendizagem também, tornarem-se, contribuírem na comunidade, porque aprende-se muito com os code reviews ou tentar propor alterações, com os comentários que nos fazem, geralmente são construtivos, dizem não faças assim, faz daquela forma antes e aprende-se muito. Portanto, se chegarem a esse ponto e quiserem entrar mais, eu recomendo muito tentar participar na comunidade. E é o meu último slide. Estou disponível, tenho aqui os meus contactos, se quiserem escrever um e-mail, se me quiserem visitar no GitHub ou se me quiserem seguir no Twitter. Portanto, eu sou muito ativo em tudo o que tem a ver com o Odoo e estou disponível para questões. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha interessado.
Ok? Perguntas? Ok, supondo que eu estou a testar o Odoo, quero fazer uma aplicação, portanto, o código que está por baixo é escrito em Python, Desculpe? o código que está escrito em baixo é feito em Python, o modelo é escrito em Python. O código é Python. As views são em XML. Se eu quiser testar o Odoo usando o hosting que é providenciado por eles, Desculpe? o hosting, portanto o Odoo faz hosting de aplicações, se quiser experimentar e não quiser correr localmente, Pode experimentar online, para experimentar do ponto de vista de utilização. Se quiser experimentar como programador, tem que ser em local. Para experimentar programar com o Odoo, tem que o instalar a partir... Então só posso fazer o desenvolvimento com a instância local. O desenvolvimento fazemos com a instância local, sim. É possível fazer na cloud. Eu, por exemplo, tenho uma instância num serviço de development online, nitros.io, em que nós temos uma máquina, é como se tivéssemos um computador, mas é uma máquina de desenvolvimento e tem um IDE disponível e nós podemos instalar, Linux, mas não sei se tem background Linux, mas podemos instalar o Odoo lá. Eu já fiz isso e comecei a desenvolver e é muito bom para trabalhar colaborativamente com pessoas que estão geograficamente distantes. Portanto, mas aí é um computador na cloud. Pode ter um computador num virtual, num servidor virtual, num hoster qualquer e trabalha lá remotamente. Mas sim, você tem que instalar o Odoo. Convém ser a partir do source code, eu recomendo que seja a partir do source code, há instruções para isso no próprio site da documentação e depois aí começar a experimentar e desenvolver. Ok, então eu faço o código e testo localmente e depois se quiser fazer o hosting no Odoo. Sim, o hosting da Odoo não aceita aplicações de fora, mesmo as aplicações da App Store, eles só fazem hosting das suas próprias aplicações. Eu já questionei isso, tenho motivos de scalability para isso, porque tinham que certificar as aplicações, por questões de segurança, podem introduzir riscos e eles não querem. Portanto, neste momento, a melhor opção disponível é ter um Virtual Private Server, um VPS, num provider qualquer e fazer de lá a instalação do Odoo. Portanto, essa é a melhor abordagem. Mas aí convém desenvolver em local, ou pode desenvolver nessa própria máquina, mas um VPS em Linux, do Ubuntu, é ideal para isso. E consegue algo com preços significativamente baixos. Sim. Ok?